E aí, galera dos 8º anos do CAIC São João, semana 28, e o tema dessa semana é água, fonte de vida. E, de modo especial, essa semana as atividades ficaram sobre a responsabilidade dos professores do CAIC São João. Espero que vocês façam com o maior carinho, com o maior capricho, com a maior dedicação, porque nós, professores, fizemos a nossa parte com muita pesquisa, com muito capricho, com muito foco. Espero que vocês gostem e que o grau de acerto seja bastante elevado. Bem, água é um assunto universal. Primeiro porque ela é a fonte primária da vida, tanto que é em busca de água que os cientistas da NASA e de outras agências espaciais buscam primeiramente em luas, em planetas, em asteroides, enfim, no universo, porque sabem que aonde tem a possibilidade de existir água, ali existe uma grande possibilidade de existir vida ou de ter existido vida ali. Então, por aí a gente já conclui que a água é um fator primário para a nossa sobrevivência. A água mata, né? A gente morre de sede. O corpo precisa de água. Nosso corpo, boa parte dele é feita de água. Então nós precisamos de água para até o bom funcionamento dos nossos órgãos, principalmente dos rins, que são responsáveis para filtrar todas as toxinas e eliminá-las do nosso corpo. Quanto mais água a gente tomar, mais limpo o nosso corpo vai ficando dessas toxinas que nós ingerimos através das nossas alimentações, que nem sempre são bem as mais adequadas, vamos dizer assim. Historicamente falando, a água já foi motivo de brigas, de guerras. Hoje em dia, ainda a água é motivo de muito sofrimento para muitas regiões do Brasil e do mundo. A água é motivo de conflitos lá no Oriente Médio. Palestinos e israelenses brigam hoje muito em função da questão das áreas que têm mais águas, né? A região do Oriente Médio é uma região mais desértica. Então são poucos os pontos com água. E logo existe uma briga pela posse, pelo controle desses territórios onde a água é mais abundante. De qualquer forma, isso só vem a mostrar a necessidade, a dependência de todos os seres vivos da Terra em relação à água. Plantas, animais irracionais e nós, seres humanos, somos extremamente dependentes da água, que nada mais é do que a união de 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. Uma coisa tão simples, né? Uma união química tão simples, mas de uma fundamental importância. E ao longo da história, o homem foi sempre procurando se desenvolver com a ajuda da água. Só foi possível tornar-se sedentário a partir do momento que o homem passou a plantar. E esse plantio, ele era feito às margens de rios. Esses rios transbordavam numa determinada época do ano, né? E após as cheias passarem, o solo ficava fertilizado e as comunidades pré-históricas e os primeiros povos, as primeiras civilizações da antiguidade, utilizavam essas terras fertilizadas para cultivar. Então, olha só a história, né? Extremamente ligada à questão da água. Então, o homem evoluiu, o homem se sedentarizou graças ao desenvolvimento da agricultura, que só foi possível graças à água que fertilizava as margens dos rios, propiciando o cultivo de uma série de produtos, de uma série de alimentos. E uma vez que o homem tornou-se sedentário, ele acabou mudando
radicalmente os seus hábitos. Então, a partir dali começam a surgir vilas que vão se transformar em cidades, que vão se transformar em grandes reinos, em grandes impérios. Bem, a água passa a ser aí um fator de determinante no que tange a questão das coordenadas que a história humana vai obter ao longo do tempo. Vamos ter áreas mais ressecadas, áreas mais férteis. O Brasil tem, né, o privilégio de ter a maior rede fluvial do mundo, ou seja, a maior quantidade de água doce do mundo está no Brasil. Nós temos um litoral gigantesco. Existe sim tecnologia que hoje já pode tirar água do sal, né, dessalinizar a água do mar para poder ela se tornar potável, mas é um processo caro, né? Mas o Brasil também tem uma reserva subterrânea de água, né, os chamados aquíferos, que são os maiores do mundo, né? Então, logo, nós temos aí um território muito rico em abundância de água. E no futuro, talvez, se a gente não tiver uma política pública preocupada com essa preservação, isso pode trazer alguns problemas sérios para nós. Dizem, né, que no futuro as guerras podem acontecer, as grandes guerras podem acontecer pelo domínio de territórios ricos em água. Então, temos que ficar atentos a isso. Bem, a primeira atividade da nossa semana 28 fala sobre um problema que o Brasil viveu durante o período imperial. A cidade do Rio de Janeiro vinha tendo uma crise de abastecimento, ou seja, de falta d'água, e o Dom Pedro II teve que conviver com esse problema e encontrar uma solução, já que ele era o governante do país. O que ele vai fazer, então? Ele vai criar um Parque Nacional da Tijuca, um parque, né, uma área florestal, onde os mananciais, onde as nascentes d'água passassem a ser preservadas, para que essas áreas não fossem ocupadas, destruídas, e assim levasse o Rio de Janeiro a ficar sem uma fonte de água. Então, o Parque Nacional da Tijuca acabou se transformando num ponto turístico do Rio de Janeiro e foi uma das grandes realizações, uma das grandes obras do Dom Pedro II, que, como todo governante, tem seus pontos positivos, tem seus acertos e seus erros, mas o Dom Pedro acertou mais do que errou. Temos aí na atividade, né, até uma imagem de uma cachoeira, de uma queda d'água que tem no Parque Nacional da Tijuca, né, ou Floresta da Tijuca, como costumo dizer. E aí vem a questão que pergunta-se o seguinte: segundo o texto, o imperador Dom Pedro II, ele construiu um grande moinho que conduzia a água fresca das nascentes que circundavam a cidade do Rio de Janeiro. Foi isso que ele fez para resolver a falta d'água do Rio de Janeiro? Construiu um moinho gigante. Ele criou um parque nacional, uma floresta, né, uma área de preservação ambiental para que as nascentes, os mananciais fossem preservados e com isso a água pudesse chegar até o Rio de Janeiro. Ele não fez nada, absolutamente nada, e o pouco que fez ainda foi criticado. Então, qual é das três alternativas aí, A, B e C, batem com a solução que o Dom Pedro II encontrou para tentar resolver, pelo menos amenizar a curto prazo, a falta de água na cidade do Rio de Janeiro, que na época, século XIX, era a capital do Brasil. Depois o texto 2 fala sobre o moinho de água, dos moinhos de vento, mas principalmente focando no moinho d'água. E o moinho d'água é uma invenção antiga, né, já vem lá da antiguidade, mas ele foi muito utilizado durante o período medieval, né? E é exatamente isso que ele está perguntando. No caso do moinho d'água, é correto afirmar que... Aí você vai pensar o seguinte: embora seja uma invenção antiguíssima, essa engenhoca ela foi muito utilizada na época medieval, na época dos feudos,
dentro das propriedades rurais feudais, que predominaram, né? Essa vida feudal predominou durante a Idade Média. Então, leiam as alternativas, vê qual relata esta opção, esta informação, e você mata a questão. E tem uma terceira questão aí, que é uma música do Guilherme Arantes, talvez um dos primeiros grandes sucessos do Guilherme Arantes, é um famoso compositor brasileiro, que fez muito sucesso na segunda metade da década de 70 e durante toda a década de 80. Um compositor com músicas muito bonitas, muito poéticas, com lindas melodias. Quem não conhece, procure conhecer, porque vale a pena. Conhecer, né, gente, não quer dizer que eu tenha que gostar. Conhecer é saber como é que era, tá? Não quer dizer que eu tenha que gostar daquilo. Mas para mim ter certeza que eu não gosto, primeiro eu tenho que conhecer. E aí ele cita, né, um fato na música que nos lembra, nos recordam o grave problema da seca do sertão nordestino, certo? Que vive esperando por água, que vive esperando pela chuva para matar a sede, ter terra fértil para plantar. Logo, nós temos aí uma crítica social, né? Ele aproveita a música que fala do planeta que deveria se chamar água e não terra, porque nós temos muito mais água sobre a superfície terrestre do que terra, para lembrar de um problema nacional que vem lá da época do Império Brasileiro e que até hoje não foi devidamente solucionado. E aí a pergunta é essa: o verso da canção que nos remete a este triste episódio da história do Brasil e que ainda se perpetua então, vê qual verso lá da canção está falando da questão do sertão, né? O sertão nordestino que tanto sofre com a falta d'água, que tanto necessita da chuva e da água para a sobrevivência dos seus habitantes, para a sobrevivência dos seus animais, para a fertilização do solo e a produção agrícola. Não é à toa, né, que muitos nordestinos até hoje abandonam a região, o sertão, quer dizer, o interior do país, do Nordeste, e vêm para São Paulo, vêm para os grandes centros urbanos em busca de uma vida melhor. São Paulo recebeu, né, no final do século XIX e na primeira metade do século XX, uma grande leva de migrantes nordestinos para trabalharem na construção civil, para trabalharem nas indústrias, numa série de setores da economia que transformaram São Paulo numa grande potência econômica. E nem sempre foram valorizados adequadamente. E nem sempre deram certo. Nem todos foram felizes. A vida se tornou tão difícil quanto era no Nordeste. E muitas vezes, por falta de condições, não tinham como regressar. E acabavam tendo que viver ali naquela nova vida sofrida, só que urbana. Mas tá fácil. Essa questão 3, né? Associar o verso que relata o sertão, a seca do sertão, com a necessidade da água para a solução dos seus problemas. Certo, pessoal? Tranquilo, fácil e questões bastante gostosas, variadas. Dá para fazer uma viagem no tempo com essas atividades. E lembrando, estou de camiseta azul sim, tá? Estou com pretinho porque hoje está frio, mas não deixei de deixar a minha camisa azul para lembrar que nós estamos em novembro, na campanha Novembro Azul, que vocês têm que ter cada vez mais consciência de que é importante se cuidar. Quem se cuida, se ama, se gosta. Um abraço e até a próxima aula.